Hoje vamos explorar um tema complexo com base em pesquisas científicas recentes: os níveis de alinhamento parental, fornecendo uma compreensão mais profunda de como o alinhamento parental pode afetar as famílias e os filhos. O alinhamento parental é um fenômeno multifacetado que pode variar em intensidade. Pesquisadores como Baker e Darnall propuseram uma classificação em 3 níveis: leve, moderado e severo. Vamos examinar cada um deles. O alinhamento leve é caracterizado por comportamentos ocasionais e muitas vezes não intencionais de desvalorização do outro progenitor. Um estudo publicado na Revista de Psicologia Familiar em 2019 mostrou que mesmo comentários negativos esporádicos podem influenciar a percepção da criança sobre o outro pai ou mãe. Aproximadamente 20% dos casos de alinhamento parental são classificados como leves. Nesse nível, as crianças geralmente mantêm uma relação positiva com ambos os pais, mas podem ocasionalmente expressar preferência por um deles. A pesquisa de Fiedler e Bala indica que a intervenção precoce nessa fase tem uma taxa de sucesso de cerca de 90% na prevenção da escalada para níveis mais graves. O alinhamento moderado envolve padrões mais consistentes de desvalorização. Um estudo longitudinal conduzido por Arnaud revelou em casos moderados, as crianças começam a internalizar mensagens negativas, afetando sua relação com o progenitor-alvo. Aproximadamente 50% dos casos de alinhamento parental se enquadram nessa categoria. Nesse nível, as crianças podem demonstrar ambivalência ou resistência em relação ao contato com o progenitor-alvo. A pesquisa de Warshak sugere que a terapia familiar nesta fase pode reduzir os comportamentos alienantes em até 60% dos casos, se ambos os pais estiverem dispostos a participar. O alinhamento severo é o nível mais grave, caracterizado por esforços intensivos para afastar a criança do outro progenitor. Segundo um estudo de Burnett, aproximadamente 30% dos casos de alinhamento parental atingem esse nível. As consequências para a criança podem ser profundas, incluindo um risco aumentado de 70% de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão na idade adulta, conforme demonstrado numa pesquisa longitudinal de 20 anos conduzida por Baker. Em casos severos, as crianças podem rejeitar completamente o progenitor-alvo. A intervenção nessa fase é complexa e muitas vezes requer uma abordagem multidisciplinar. Um estudo de Templer mostrou que programas intensivos de reunificação familiar têm uma taxa de sucesso de cerca de 40% em casos severos, mas o processo é frequentemente longo e desafiador. Para lidar com cada nível, é muito importante uma abordagem baseada em evidências. No alinhamento leve, a educação parental e a mediação têm se mostrado eficazes. Um programa de educação parental desenvolvido por Fackel demonstrou uma redução de 30% nos comportamentos alienantes após 6 meses. Para o alinhamento moderado, uma terapia cognitivo-comportamental tem apresentado resultados promissores. Um estudo de Deutsch mostrou uma melhoria significativa na qualidade da relação pai-filho em 70% dos casos após 12 sessões de terapia. No alinhamento severo, abordagens mais intensivas são necessárias. O modelo de tratamento desenvolvido por Gottlieb para casos severos inclui terapia familiar e individual, demonstrou uma taxa de sucesso de 60% na restauração de relações pai-filho após 1 ano de tratamento. É importante ressaltar que a mediação e a intervenção precoce são cruciais. Um estudo meta-analítico de Kelly concluiu que intervenções iniciadas em estágios iniciais do alinhamento têm uma probabilidade 3 vezes maior de sucesso em comparação com intervenções tardias. Para concluir, entender 3 níveis de alinhamento parental é fundamental para desenvolvermos estratégias eficazes de intervenção e prevenção. As pesquisas mostram claramente que quanto mais cedo o problema for abordado, melhor serão os resultados para as crianças e famílias envolvidas.